As notícias já estão no ar e estamos em sua casa. Boa noite, bem-vindo ao Jornal Principal. Confira os destaques para hoje. Presidente da República anuncia a exploração do gás na área 4 da bacia do Rovuma e fala de mais de 100 mil milhões de dólares como ganhos. Terroristas, Nhongo e ciclone Eloise destruíram, no total, 80 unidades sanitárias. Ministro da Saúde, impressionado com a iniciativa de empresários que visa lutar contra a malária no país. Presidente da República, Filipe Nyusi, refere que a paz e a tranquilidade são as condições necessárias para a implementação dos projetos de exploração de gás no país. Os ataques armados em Cabo Delgado têm constituído um dos entraves que tem minado o avanço dos projetos de exploração de gás na bacia do Rovuma. E o Presidente da República tem uma fórmula para solucionar o problema que arrasta-se há aproximadamente 3 anos. O outro maior desafio é a questão da paz e a tranquilidade. Condições fundamentais para o desenvolvimento de todos os projetos em carteira. Continuamos a envidar, todos os esforços para devolver tranquilidade ao nosso país, em particular na região norte, particularmente na província de Cabo Delgado, que nos últimos anos tem sido alvo de ataques terroristas. E o Presidente da República apela igualmente aos investidores à tomada de decisões racionais no que concerne a continuação dos projetos de gás na bacia do Rovuma. Neste aspecto, nós queríamos convidar a todos os stakeholders, a todos os intervenientes, a ter o poder de superação. Em momentos difíceis de crise, a cabeça fria ajuda a tomar decisões racionais. E é preciso persistência e é preciso disciplina. O Presidente da República falava na 7ª Conferência e Exposição de Mineração, Petróleo, Gás e Energia de Moçambique. Ainda esta quarta-feira, o Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou o início da exploração do gás na bacia 4, neste caso na bacia do Rovuma, na área 4. E na mesma ocasião, o Nyusi referiu que o Estado prevê arrecadar 100 mil milhões de dólares dos referidos projetos. A exploração do gás na bacia do Rovuma tem sido um dos principais debates que tem dominado a atualidade do país, com incertezas no setor devido aos ataques armados. E na cerimônia da abertura da Conferência e Exposição de Mineração, Petróleo, Gás e Energia de Moçambique, o Presidente da República assegurou o avanço do projeto. Na bacia do Rovuma, a plataforma flutuante de LNG do projeto Coral Sul, da área 4, com 90% de execução, e poderá alcançar a meta de começar a produção em 2022, com a capacidade de 3,4 milhões por ano. Recebemos com agrado a informação do operador que o barco chegará a Moçambique em dezembro deste ano. O Estado pretende que a exploração de gás na bacia do Rovuma seja uma janela para a inclusão social. Ao todo, é nossa expectativa que os projetos poderão direcionar mais de 5 mil milhões de dólares com o conteúdo local, permitindo a criação de valor para as comunidades locais, em particular para os jovens residentes nas áreas adjacentes aos projetos, através de oportunidades de emprego, tanto na fase de construção como na fase operacional. Fora a inclusão social, projeta-se que o Estado arrecade 100 mil milhões de dólares em carteira de projetos. O Governo prevê benefícios diretos para o Estado na ordem de mais de 100 mil milhões de dólares resultantes de desenvolvimento de recursos na bacia de Rovuma, o que permitirá a diversificação das nossas fontes de receitas e, consequentemente,
reinvestimento noutros setores-chave. A Conferência e Exposição de Mineração, Petróleo, Gás e Energia de Moçambique pretende avaliar e explorar os avanços registrados no setor. Subiu para 723 mil o número de deslocados do terrorismo em Cabo Delgado. A informação foi avançada pelo governo num dia em que assumiu de forma indireta o apoio externo militar contra o fenómeno. Nos recentes ataques em Palma, os terroristas, uma vez mais, mataram brutalmente, feriram dezenas de pessoas inocentes e destruíram infraestruturas públicas e privadas. Esses ataques ao distrito de Palma agudizaram a situação humanitária com o aumento do fluxo de movimentos deslocados internos para a cidade de Pemba e outros distritos 5 vizinhos, bem como para as zonas fronteiriças da Tanzânia. Atualmente, o país registra cerca de 723 mil deslocados internos, correspondendo a 157 mil famílias, das quais 140 mil estão acomodadas em vários distritos em Cabo Delgado e 17 mil em Nampula, Zambeze, Niassa, Manica, Sofala e Inhambane. Não se pode perder de vista que alguns desses domínios de apoio à assistência ao combate ao terrorismo são de caráter militar. Por isso, o tratamento deste tipo de matérias sensíveis é geralmente reservado às forças de defesa e segurança. Apelamos para que, na nossa abordagem, seja compreendida por Vossas Excelências como uma prudência necessária no tratamento de assuntos de caráter militar. Excelências, reafirmamos que, na nossa abordagem de prevenção ao combate ao terrorismo no país, a responsabilidade primária é dos moçambicanos. Conforme referiu a Sua Excelência Filipe Centinhoso, Presidente de Moçambique, na sua declaração à nação no dia 7 de abril, que passamos a citar: os que chegarem de fora não virão para nos substituir, virão para nos apoiar. Não se trata de orgulho vazio, trata-se de sentido de soberania, trata-se de saber de que nenhuma guerra é vencida se não for claro desde o início o que deve ser feito pelo próprio país e o que deve ser feito pelos aliados. Fim da citação. Terroristas Mariano Nhongo e Ciclone Heloise destruíram, no total, 80 unidades sanitárias. O Ministro da Saúde lamenta a desgraça ao setor. Queremos partilhar, no âmbito dessa tristeza, 31 unidades destruídas na província de Cabo Delgado como resultado das ações dos terroristas. 3 unidades sanitárias destruídas na província de Manica como resultado das ações da junta militar nesta zona. O Serviço Nacional de Saúde não sofre apenas por ação humana, mas também sofre por ação de fenômenos naturais. É neste contexto que, eventualmente, os fenômenos naturais, como ciclones e outros, destruíram unidades sanitárias previamente reabilitadas. A título de exemplo, e na senda da nossa tristeza com a natureza, 46 unidades sanitárias foram destruídas na província de Sofala apenas pelo ciclone Heloise. A oposição no Parlamento insiste em querer saber quanto dinheiro, até o momento, o governo gastou com a contratação de mercenários que ajudam as forças de defesa e segurança no combate ao terrorismo e, neste caso, em Cabo Delgado. O assunto levantou debate. Há informações segundo as quais o governo recorreu a mercenários russos, nomeadamente Wagner Group e as firmas sul-africanas de Advisory Group e a Paramount, de modo a que ajudassem as forças de defesa e segurança na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. O MDM quer saber quanto o governo investiu na contratação dos mercenários, mas a bancada parlamentar da Frelimo entende que a questão não deve ser respondida. O povo pergunta à bancada minoritária do MDM
em que o fórum participou e presenciou a sessão que deliberou a estratégia das Forças de Defesa e Segurança de contratação de grupos estrangeiros para combater em Moçambique. Não será esta uma preocupação e um recado de seus patrões que pretende, por esta via, perceber a estratégia dos moçambicanos de defender a pátria e a soberania? O que o povo quer é o combate cerrado contra os terroristas e não a divulgação da estratégia de combate que em nenhum país do mundo é divulgado em asta pública. Embora a deputada da Frelimo tenha se pronunciado nesses termos, a bancada parlamentar do MDM insiste ser pertinente à revelação de quanto foi gasto aos mercenários. Sinto-me na obrigação de esclarecer aos deputados da bancada parlamentar da Frelimo. A questão colocada foi direcionada ao Governo da República de Moçambique. E mais, me parece que o documento que foi distribuído tenha sido, porventura, adulterado, porque não é o mesmo documento que nós apresentamos aqui. Em nenhum momento solicitamos do Governo a estratégia militar do Governo no combate à insurgência em Cabo Delgado. Obviamente que esta matéria é de Fórum de Segredos do Estado. O que nós solicitamos, com a sua permissão, Sra. Presidente, sou obrigado a ler o ponto em questão. O número 2. Quanto é que o Governo gasta ou gastou com o pagamento às empresas militares privadas que combatem ou combateram a insurgência em Cabo Delgado? As empresas são 3. Em nenhum momento solicitamos a estratégia militar. Eu penso que há um problema de percepção ou de entendimento por parte do Sr. Deputado. Em defesa ao posicionamento do MDM, a bancada parlamentar da Renamo interveio e foi na voz de António Muxanga. Protestar a forma como a colega que interviu tratou a bancada do MDM. Sim, senhora. Sim, senhora. A bancada do MDM tem personalidade jurídica, razão pela qual o seu chefe está na comissão permanente. E tem o mesmo tratamento protocolar que tem o tal chefe da bancada supermaioritária. Portanto, desprezar a iniciativa da bancada quando questiona e tratar a Assembleia da República como haste pública, isso só se faz lá na Rádio Moçambique, não aqui. Muito obrigado. Apesar do debate ter sido levantado, as questões sobre suposta presença de mercenários nem foram respondidas pelo governo. Há material hospitalar fora do prazo e em grandes quantidades em armazéns no Ministério da Saúde. Os artigos serão incinerados em breve, o que consiste em prejuízos. O Ministro da Saúde aventa a possibilidade de sanções pela importação do material. Parece que o Ministério da Saúde fez a importação de material hospitalar sem controlar o prazo de validade. Sr. Ministro, muito boa tarde, Sr. Ministro. Sabemos do CIP que foi incinerado uma quantidade de medicamentos. O que é que o Sr. Ministro tem a dizer relativamente a isso? Ainda não foi incinerado nenhuma coisa até agora. Existe um plano para incineração de elementos que estão fora do prazo, mas ainda não foi incinerado. Mas o que é que terá falhado na aquisição desses medicamentos com curto prazo? Não falhou nada. É um procedimento que pode acontecer em qualquer país. Poderá haver alguma responsabilização, Sr. Ministro, por conta destes medicamentos? É possível. Quem poderá ser responsabilizado? Hoje... Sr. Ministro. Deixa. Depois eu vou dar conferência de imprensa. Mas há, de facto, medicamentos que vão ser incinerados? Não são medicamentos, são vários itens. Não são medicamentos. São vários itens. Inclui folhetos de vários programas, etc. São avaliados mesmo 20 milhões de meticais? Não. Quantos meticais? Depois falamos. A lista de materiais fora do prazo foi enviada à Vice-Ministra da Saúde pela chefe de Departamento da Logística do Centro de Abastecimento, numa nota datada de 14 de outubro de 2020.
Entre os materiais alistados com prazos expirados, destacam-se 36.722 rolos de esterilização de diversos tamanhos, 342.800 braceletes e 34.650 cânulas de aspiração intrauterina, 4.150 sondas de aspiração, 700.800 seringas, entre outros. Apesar de não ter avançado os custos do material hospitalar, o Centro de Integridade Pública avança que estão avaliados em quase 20 milhões de meticais, valor adquirido pelo Ministério da Saúde através do Orçamento do Estado. E hoje, dia reservado para a sessão de informações do Governo na Assembleia da República, o Executivo respondeu 15 questões das bancadas parlamentares. O setor da educação, infraestruturas e agricultura teve algum destaque. Situação econômica do país. Das concessionárias que pedem empréstimo, SPV, MOS, LNG, A1. É assim que aparece a garantia de 2,205 bilhões que foi emitido por nós. Setor da agricultura. O Sustenta foi concebido com 5 grandes objetivos: a melhoria da segurança alimentar, o aumento do rendimento agrícola familiar, a geração de emprego, a promoção de maior inclusão social e ainda o aumento da produtividade e consequente aumento da produção. Educação. Até o fim do primeiro semestre, está em perspectiva a entrega de 328 salas de aulas, que resultam do programa de ampliação da capacidade das escolas existentes, prefazendo um total de 698 salas de aulas, tendo como impacto o benefício de 69.800 alunos. Justiça. O Gabinete de Recuperação de Ativos e de Gestão de Ativos de Moçambique foram recentemente criados pela Lei nº 13/2020, de 23 de dezembro, lei que estabelece o regime especial de perda alargada de bens e de recuperação de ativos. Administração estatal e função pública. Foram acolhidas 38.422 pessoas nos centros de acomodação nas províncias de Cabo Delgado, Niassa e Manica. Foram reassentadas 58.960 pessoas nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambésia, Sofala e Manica, no pressuposto e confiança de que tão logo quanto possível essas pessoas possam retomar a sua vida normal. O Parlamento volta a reunir amanhã para mais uma sessão de insistências nas perguntas. O Primeiro-Ministro recebeu esta quarta-feira empresários que abraçam a campanha do Fundo da Malária para o combate à doença no país. Tiago, neste caso, enalteceu a iniciativa dos empresários. No âmbito da campanha com vista à erradicação da malária, o Ministro da Saúde recebeu na tarde desta quarta-feira, no seu gabinete de trabalho, empresários que apoiam o Fundo da Malária, cujo objetivo é angariar dinheiro para a compra de inseticidas, entre outros materiais, de modo a reduzir casos desta doença no país. Armindo Tiago enalteceu a iniciativa e o envolvimento do setor privado no combate à malária, reiterando a prontidão das autoridades sanitárias para a continuidade de movimentos de género. Esse processo de combate à malária só podem ser incentivadas e é por essa razão que nós estamos a agradecer a vossa presença. Vamos considerar o encontro preparatório dessa ocasião e depois da Conferência Nacional de Malária. Por sua vez, a presidente do Conselho Cristão de Moçambique, Felicidade Chirinda, entende que o envolvimento de empresários na campanha vai reduzir o índice de casos desta doença. Vai ajudar o país a diminuir a população das larvas e então a multiplicação dos mosquitos que causam a malária. O consultor da African Leaders Against Malaria, Gabriel da Barca, não deixou de reconhecer o envolvimento do setor privado, bem como dos órgãos de comunicação social, na divulgação de conteúdos para o combate à doença. Estão aqui focados não como imprensa, mas como parceiros
deste movimento para promover a conferência e também promover este combate para até 2030 eliminarmos a malária em Moçambique. Então eu quero agradecer a eles também, quero agradecer aos empresários. Os outros não deu para trazer a todos, porque são muitos. Vamos escolher aleatoriamente mesmo os que não puderem, vamos fazer chegar os agradecimentos. Aliás, para os empresários envolvidos na causa, não restam dúvidas que a campanha Fundo da Malária vai reduzir os casos desta doença que, a cada ano, afeta cerca de 10 milhões de cidadãos. E nós estamos aqui decididos mesmo, aquilo que nós conseguimos apoiar o nosso máximo, como empresários aqui de vários ramos, e continuar não só para este ano, mas continuarmos um longo prazo. A Cotur será parceira da causa, apoiando também, patrocinando a causa, e tudo aquilo que estiver ao alcance, nós estaremos juntos para vencer esta batalha. Decidimos abraçar esta causa por ser uma causa nobre e também porque é um problema que assola a maior parte do povo moçambicano. Estamos a falar de 10 milhões de infectados ano. De recordar que no dia 26 do corrente mês, o país vai acolher a primeira Conferência Nacional da Malária. Analistas e partidos políticos dizem que o país registrou retrocessos no processo democrático nos 25 anos do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Em cada pleito eleitoral, assiste-se protestos, acusações por parte dos partidos da oposição que participam no processo. E o dedo indicador é orientado ao Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, que tem sido acusada de falta de transparência e de promover fraude eleitoral no país. Por ocasião dos 25 anos do STAI, que assinala-se esta quarta-feira, a TV Sucesso ouviu representantes de formações partidárias sobre o papel da instituição na consolidação da democracia no país. O porta-voz do partido, Renamo, José Manteigas, não tem sombras de dúvidas. O STAI constitui um empecilho para o processo democrático. O STAI é um dos obstáculos do avanço da democracia em Moçambique. E o exemplo mais eloquente desse papel que dificulta o avanço da democracia, das liberdades dos cidadãos, vamos pegar as últimas eleições provinciais e gerais que realizamos em 2019, com o grande escândalo verificado na província de Gaza, onde extrapolou o recenseamento eleitoral ao ponto de termos números equivalentes para o ano 2040. Uma opinião que igualmente é partilhada pelo Movimento Democrático de Moçambique. A criação foi sempre um objeto de problema para a democracia em Moçambique. Por quê? Primeiro porque esta instituição não responde diretamente à CNE, responde ao Ministério da Administração Estatal. Então, nesses 25 anos, o STAI não trouxe nada de novo, ao contrário, esta organização, para mim, que é uma célula, nada mais, nada menos, uma célula do Partido Frelimo, esta organização apenas trouxe desgraça para o país, porque hoje quem nos governa não é aquele que saiu do voto das pessoas. Já João Massango questiona a credibilidade do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Me lembro-me, na altura, o Secretariado Técnico era dirigido por um senhor chamado Antônio Carrasco. Ele foi carrasco no processo eleitoral. Depois do Carrasco, tivemos o Felisberto Naife, que é um dos indivíduos que nós vimos a crescer no processo eleitoral, mas porque ele bebeu aquele leite amargo das fraudes eleitorais, então nós acompanhamos exatamente aquilo que de facto tem acontecido. A questão da credibilização desta instituição chamada STAI, Comissão Nacional de Eleições, passa em primeiro lugar
pela idoneidade das pessoas que fazem parte exatamente desses órgãos. Vimos isso agora em 2019 na vitória do presidente Nyusi. Fraudulento! E isso de facto não pode acontecer. Não é? Queremos um processo imparcial. Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, afirma que o STAI tem contribuído negativamente para o processo eleitoral no país. O STAI que tem dado uma contribuição também negativa pelo facto de não garantir que aquilo que são as matérias da sua competência em termos de capacidades técnicas que tem, depois não decorrem de forma como é desejável para que os processos eleitorais decorram da melhor forma em Moçambique. Preciso olhar que o STAI tem sido um órgão refém de interferências políticas. Há sempre uma tentativa permanente de se controlar o STAI por parte dos partidos políticos. O STAI acaba também sendo afetado por causa deste nível de desconfiança que existe entre os partidos, entre os atores políticos em Moçambique, que acabam transferindo essa questão da desconfiança para o STAI e por conta disso também acabam afetando o trabalho técnico que o STAI, quanto a mim, tem total capacidade para fazer. Basta que esteja livre dessas amarras e pressões dos atores políticos. A TV Sucesso contactou o porta-voz do partido Frelimo, Caifadine Manasse, que na altura encontrava-se na província de Cabo Delgado. Entretanto, até o fecho da nossa reportagem, o porta-voz da maior formação partidária não se mostrou disponível para conceder a entrevista. Reportagem de Mário Nguenha, alusiva aos 25 anos do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Olhamos para outras notícias. A discussão entre um professor e enfermeiro em um bar termina em morte no distrito de Dondo, na província de Sofala. Residiam nos arredores da cidade de Dondo e eram amigos de longa data. Consumiam bebidas alcoólicas juntos, apesar de terem profissões distintas. No final de semana, um acabou morto depois de uma discussão filosófica num bar, tudo porque o enfermeiro partiu para a agressão quando seu amigo professor equiparou aquele técnico de saúde a um plebeu, nome dado a um grupo social que, na Roma Antiga, era considerado pobre, pessoa sem cidadania, que dedicavam-se ao comércio, artesanato e agricultura, deixando ofendido Otávio Domingos Felipe. Eu disse, nós em história chamamos dos filósofos de plebeus. Então ele não gostou da expressão. Disse, eu não sou nenhum plebeu, pega a minha camisa. A camisa, como era de capulana, acabou rasgando-se. Daí, aquele de camisa, eu não zanguei, nem também não zangou. Continuamos aí uns 30 minutos. Só depois de 30 minutos eu estava já a começar a chuviscar, né? Eu despedi a ele, já estou adiante, como ele trazia caro, sou o Otávio, e esse homem também trazia caro. Daí saí, fui aqui na vila, fiquei um tempinho a conversar com uma malta aí, né, a tomar alguma coisinha. Depois daí apanhei e fui para casa. Depois desse episódio, o técnico de saúde Otávio Domingos foi encontrado naquele local, vulgarmente conhecido por beijocas, mas inconsciente, segundo contam testemunhas. Vieram de chopela e lhe arrumaram aqui. Não apareceu morto, não. Apareceu vivo, as pessoas descobriram dessa forma. Se encontrava inconsciente, não falava quase nada, então só foi apanhado aqui para o hospital. No dia seguinte, o professor foi informado por pessoas próximas que seu amigo enfermeiro perdeu a vida e, de seguida, solicitado a comparecer no comando distrital de Dondo. Aqui está nenhuma pessoa que eu vi aqui. Nem Levi, nem o tal Lourenço, não sei se foram chamados, mas daquele grupo, eu fui sozinho que fui chamado até ficar na cela até agora. Então não foi você. Quem acha que foi ou o que acha que pode ter acontecido ao ponto dele perder a vida? Bom, eu aí não suspeito ninguém daqueles 4. Esse é o Lourenço, o Levi, assim como a mim. Não suspeito, não sei, né? Não suspeito porque, ponto 1, o Otávio, para mim, me ajudou muito no hospital. Não esperava a bicha, de facto, né? Nem minha criança, nem minha esposa ia para lá. Qualquer situação, atendia na hora. O Levi é colega dele. Eu duvido que seja o quê? As 3 pessoas, né? Porque depois de eu ter saído, segundo as declarações de Lourenço, disse que ele também acabou saindo e deixou o Otávio lá.
Por conta disso, o professor da disciplina de História feito na Escola Secundária de Dundu será mantido sob custódia enquanto prosseguem investigações. União prematura de uma menor leva à detenção de uma família no distrito de Macate, em Manica. A menor de 10 anos teria sido violada e contraiu doenças, neste caso sexualmente transmissíveis. Numa altura em que há esforços para a manutenção da rapariga na escola e não uniões prematuras, eis que estes pais, em troca de 300 meticais, teriam aceitado que a filha menor de 10 anos estivesse no lar. Veio à nossa casa e disse que pretendia ter a nossa filha como sua esposa, assim que atingir os 18 anos. E nós seguimos a nossa tradição e cobramos a ele 300 meticais. Ele cedeu o valor. O que não sabíamos é que ele vinha mantendo relações sexuais com a nossa filha. Este jovem de 22 anos de idade, que teria lobolado a menor, manteve relações sexuais com a mesma e contraiu doenças sexualmente transmissíveis. Até agora, quando eu dormi com ela uma vez, isso foi no fim do mês passado. Eu estou aqui até agora. Pagaste quanto ainda? Dinheiro fui com 300. A polícia manica diz que a detenção desta família é resultado de uma denúncia anônima e desencoraja esta prática. Fizemos nosso trabalho, que é efetuar a detenção dos três, neste caso o indiciado no crime de trato sexual com menor de 12 anos e os progenitores da menor que consentiram o casamento prematuro, para que seja estancado de forma taxativa esse tipo de práticas. Nas comunidades rurais, vários são relatos de casamentos prematuros e que na maioria das vezes conta com a colaboração dos pais em troca de dinheiro ou pagamento de uma determinada dívida. INAI, em parceria com a polícia, deteve um cidadão que tem um prostíbulo e estabelecimento de venda de bebidas alcoólicas na cidade de Nampula. Não cometeu erro. Fez o quê? Nós, meu pai não trabalha, nós vamos comer como? Meu pai não trabalha da boca bonana. Foi através de uma denúncia anônima que levou à detenção de um cidadão acusado de desacato às autoridades sanitárias no âmbito de prevenção e combate ao coronavírus. De acordo com as lentes da TV Sucesso, foi possível captar pessoas a consumirem bebidas alcoólicas. Para além desta realidade, a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, INAI, desmantelou este prostíbulo. Na mesma residência, o indiciado no crime de desobediência declinou-se a prestar qualquer informação. Por sua vez, a inspetora do INAI aqui em Nampula descreve este cenário. Pronto, o que nós temos que acabamos de descobrir agora é um bar, ao mesmo tempo espécie prostíbulo, daquilo que todos nós podemos ver, que vocês também são testemunhos do que vimos lá dentro. E assim sendo, o proprietário acabou nos confessando há pouco tempo que realmente ele não tem nenhum documento. Segundo ele, é um estabelecimento que ele acabou de adquirir agora e que ainda está a fazer algumas remodelações, mas entretanto ele faz a venda das bebidas alcoólicas. Principalmente, ele não tem um documento, está a fazer as vendas fora do horário estabelecido. Isso significa que não há cumprimento naquilo que é o regulamento que rege neste momento por causa da Covid-19. Assim sendo, nós como INAI, em colaboração com os nossos parceiros da PRM, estamos todos juntos aqui, vamos proceder com o encerramento deste estabelecimento. E vamos notificar ao proprietário para que venha a INAI e para seguir-se com o processo normal. De volta às notícias, uma vez mais bem-vindo. Moçambique registra mais 3 óbitos por Covid-19, 128 casos positivos, 3 internamentos e 19 recuperações nas últimas 24 horas. Em comunicado de imprensa, o Ministério da Saúde refere que dos novos casos de óbitos por Covid-19, 2 são do sexo masculino e o outro do sexo feminino, todos de nacionalidade moçambicana, de 52, 74 e 80 anos de idade, e foram declarados nos dias 19, 20 e 21 do corrente mês. O Ministério da Saúde também anunciou o registro de 3 novos internamentos e 5 altas hospitalares, bem como a recuperação de 19 pacientes nas últimas 24 horas. A cidade de Maputo registrou o maior número de infecções, com 78 casos, seguida pela província de Maputo, com 16,
Tete 12, Niassa 10, Zambésia 6, Inhambane 4, Sofala 1, Gaza 1, referem as autoridades sanitárias. Neste momento, 8.811 pessoas observam ainda a quarentena domiciliária. Moradores de alguns bairros da cidade de Maputo dizem-se excluídos do subsídio da Covid-19, alegadamente por não constarem da ficha de cadastro. Um fundo que aparentemente tem caras e que tem vindo a semear discórdia no seio da população. É como os moradores dos bairros de urbanização Pulana Caniço e Machaquene, na cidade de Maputo, classificam. Os moradores sentem-se excluídos e, por isso, ameaçam abandonar o uso da máscara. Amalele ya mfumo va leyi na hi kontiwanga hi lexi zaka xi hi tisa la a hi kontiwanga kanjhani leswaku hina se hi tihomu la a ni nga swi tivi leswaku hi timbuti la a ni nga swi tivi mina kaka mina chefe du quartier ra wana nga mi vona nghena hi mita a tsaletela lava ni va vonaka kaka mi hi lava ku la mali ya minkaxa hala simintela ya ku fe munhu ku vagiwa mani la kaya ke loko corona lili mafalala le ni Machaquene ava urbanização ava hlivile ma máscara nyamuntlha urbanização não tem pobre nós somos ricos esse corona não escolheu se é que corona escolheu a partir de hoje não põe máscara a quem me encontra não me pergunta nada. Nós procuramos saber, queremos essa justiça porque esta zona de urbanização em Machaquene dizem que ainda não receberam, não tem informação e a urbanização não encosta no mapa. Os moradores do distrito Machaquene dizem ter informações de algumas irregularidades na distribuição do fundo e lamentam o fato de o governo ter virado as costas. Eu mesmo que estou a falar, estou em casa sentado porque já acabou o serviço. Agora, se levam 8 numa família, dão 8 telefones, e dão 4,5 numa única família. E essa população vai ter o quê? Mas se hoje nós vamos a cuidar o muito muito, algo que vai achar que chonga, inga mavoto, vai fazer vai engana na mentira, para vai como que lançar as casas tudo vai cuidar. Logo no mavoto, e foi para ele o falo ni chana inga kweli, para eu que vote, na mãe vote, já lá ele outro jogo assim, a papai vai né, imani, que ele finga voto. Imani papai vai. Se for para votar 5 horas, go. Estamos a pedir para votar, nos dão camisete, nos dão capulano. Dinheiro que é bom, nada. Cesta básica que é bom, nada. Nós somos de onde? Nós não somos moçambicanos. A TV Sucesso contactou a Secretaria do Distrito Machaquene para melhor perceber o assunto, mas não foi possível conversar com as autoridades. Ainda no âmbito da Covid-19, 22 reclusos testam positivo na cadeia de máxima segurança em Nampula. Após o inquérito epidemiológico para o SARS-CoV-2 feito no estabelecimento penitenciário regional de Nampula, 22 reclusos testaram positivo para o novo coronavírus nesta cadeia de máxima segurança. De facto, nós tivemos um inquérito seroepidemiológico SARS-CoV-2 e tivemos 22 reclusos que testaram positivo para a Covid-19. Assim que tivemos resultados, separamos, todos ficaram isolados dos outros, ficaram num único pavilhão, os 22 reclusos, e eram assintomáticos, apenas um é que teve sintomas moderados, esteve no hospital 2 dias, no isolamento, e teve alta. E todos estes 22 também já estão curados, já estão bem. Por sua vez, o responsável dos reclusos falou de várias medidas também que estão sendo tomadas dentro dos pavilhões. As medidas preventivas temos, não é? Temos usado as máscaras, temos lá água e sabão na porta de cada pavilhão. E a direção está a dar o seu máximo, não é? Para que toda a gente aqui não tenha esta pandemia. Tivemos uns 24 casos assintomáticos, mas já foram ultrapassados. Estavam isolados, estavam em quarentena e já voltaram para os seus pavilhões normais. Cada um fica na sua cela
Como eles partilham a casa de banho, não vão todos ao mesmo tempo à casa de banho e não fecham as portas das celas, deixam as portas das celas abertas, que é para haver boa ventilação. E houve massificação de banho solar, né? Agora eles têm banho solar. Desde que começou a Covid, nós intensificamos o banho solar, que é para eles não ficarem todo o tempo lá dentro. A penitenciária norte de Nampula prevê vacinar mais de 1.500 reclusos, incluindo os guardas, disse Ana Berta, responsável pela saúde da penitenciária de Nampula. Catadores de lixo no aterro sanitário de Ulene, na cidade de Maputo, pedem ao Conselho Municipal material de proteção com vista a melhorar as condições de trabalho. Os catadores, neste caso, querem evitar os acidentes de trabalho. A maior lixeira do país transformou-se numa fonte de rendimento para muitos homens e mulheres. As histórias de vida que por aqui passam entrecruzam-se entre os que olham na lixeira um local para calar a fome. Tal é o caso deste jovem que culpa o Conselho Municipal pela não assistência de proteção no trabalho. O nosso dia a dia aqui se passa muito mal aqui. Nós trabalhamos, quando estamos a trabalhar com o município, enquanto o município, quando trabalha na parte deles. Aqui temos falta de muito materiais aqui para os catadores de lixo usar, né? Nem como uniforme, não tem uniforme, nem como se prevenir com as máscaras, não pode-se usar aquela máscara quando se usa um dia. Aqui como tem vários tipos de lixo, não pode-se usar de outra vez. Não há como é fácil apanhar doença, né? Então nós queremos que o município saber que aqui vive com pessoas. Mesmo passando dificuldades e correndo risco de contrair doenças, os catadores de lixo não recuam. O objetivo é comum: garantir algo para comer e sustentar as suas famílias. Tens que usar bota, luvas, capacetes, não, estou a andar o material para usar, mesmo agora estou a ver assim. O meu material já acabou assim. Aqui nessa nossa empresa aqui, há vários tipos de acidente que aparecem aqui. Mas não tem como. Porque para conseguir apanhar, para conseguir comer, tem que vir para aqui. O município não entra no meu centro. Lembre-se que esta não é a primeira queixa que os catadores de lixo fazem no âmbito das medidas de proteção no seu ambiente de trabalho. Produtores do arroz no regadio de Choque estão preocupados com a falta de mercado. Entretanto, o Governo, através do projeto Sustenta, assegura que irá comprar o arroz produzido naquele regadio. O arroz que nós temos, até estamos a agradecer o Governo. Eu estou a agradecer tantos membros, até dançam quando ver alguém do Sustenta vir para aqui, porque nunca vimos a produção que nós temos este ano. Mas tivemos apoio do ICEP, que nos apoiou em tratores, e conseguimos lavrar os 71 hectares, para ver se em junho devolvemos o dinheiro, caso conseguirmos o mercado. Porque outra parte, até agora, como está a ver, este arroz já está uma semana aqui, por falta de armazém e falta de comer, de um sítio, né? Porque quando começou a chover, os primeiros sacos apanharam chuva. Fomos na vila para ver se apanhávamos um trator, pelo menos para tirar para casa. Mas lá em casa também não temos armazém, era para deixar se estar lá em casa, mais ou menos. Não consegui, porque as pessoas que têm trator pediram 1.000 meticais só para tirar daqui uma carada. E atira bem na associação. No início, enfrentamos muitas dificuldades. Era difícil trabalhar, mas tivemos um apoio de Sustenta em sementes. Tempo depois, a nossa associação cresceu e neste momento produzimos muito arroz. A nossa preocupação neste momento é onde vender o arroz. Pedimos de novo o apoio de Sustenta para nos ajudar onde colocar nosso arroz. Esta é a nossa preocupação.
20 horas e 48 minutos, e a esta altura terminamos o nosso jornal principal. Grata pela atenção dispensada num dia em que o país registrou mais 3 óbitos por Covid-19. Continue cuidando de si e dos seus. Bom descanso.